E aí, pessoal, o assunto da aula de hoje é um tipo de guerra que substituiu a guerra tradicional depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós vimos Segunda Guerra Mundial, a gente viu, por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, a gente viu a primeira fase do conflito, que vai de 39 até 1942, a gente viu a entrada da Rússia, a gente viu a entrada dos Estados Unidos, a gente viu a entrada do Brasil, e depois a gente viu o panorama de 42 até 45. E em 45, a Alemanha se rende, mas o Japão não. E em agosto de 1945, depois que os americanos tacaram 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rende e então que acaba a Segunda Guerra Mundial. Mas assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente já tem o começo de um novo conflito, que teoricamente ele se estende até os dias de hoje. E esse conflito nós chamamos de Guerra Fria. E o assunto da aula de hoje é ver esse conflito que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial e se estendeu até os dias de hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que estava a Europa depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro, mas basicamente a Europa, ela estava completamente destruída. Ou, utilizando a palavra que eu gosto de usar nesse sentido, a Europa estava completamente caput. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o surgimento de um mundo que nós chamamos de mundo bipolar. Ou seja, no mundo bipolar, nós temos 2 polos. Nós temos 2 grandes centros de influência. Nós temos 2 países que acabam influenciando os outros países. E nesse mundo bipolar, os 2 polos que nós temos, os 2 países que nós temos, que são os países mais influentes, são os Estados Unidos da América, representantes do capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o nome chique da Rússia, que era representante dos países comunistas. Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos com o seu bloco capitalista, e do outro lado, nós temos a Rússia com o seu bloco comunista. E por causa disso, pelo fato de nós termos esses 2 polos, é que esse mundo se chama de mundo bipolar. E entre esses 2 blocos, entre esses 2 polos, entre o capitalismo e o comunismo, nós vamos ter um tipo de guerra que vai ser chamada de Guerra Fria. Eu já vou explicar para vocês por que essa guerra se chama de Guerra Fria. Uma das características. A Guerra Fria ela é um conflito diferente dos outros conflitos, especialmente porque não acontece um confronto direto entre os 2 blocos. Os americanos não vão invadir a Rússia e a Rússia não vai invadir os Estados Unidos. Vocês já vão entender por que esse conflito direto ele não acontece. Então, o que foi essa Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito ideológico, um conflito econômico, um conflito cultural entre os blocos capitalista e socialista. Então a Guerra Fria, ao contrário das guerras normais, ela não é uma guerra direta, ela não é uma guerra na qual os países eles entram em confronto aberto com os soldados, mas ela é uma guerra de influência, ela é uma guerra psicológica, ela é uma guerra na qual cada um dos blocos tenta mostrar que ele é melhor do que o outro bloco. O primeiro bloco que a gente vai estudar é o bloco capitalista, cujo país principal é os Estados Unidos com a sua águia da liberdade, a águia careca, os Estados Unidos representantes dos países capitalistas. Os americanos, ao final da guerra, eles influenciaram os países da Europa Ocidental, ou seja, Inglaterra, França, Itália, uma parte da Alemanha, a se aliarem a eles. E eles fizeram então um bloco que nós chamamos de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é o bloco militar feito pelos países capitalistas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental para defender o capitalismo. Uma outra característica que nós temos nesse período é chamada de Doutrina Truman. Recebe esse nome por causa do presidente americano no final da Segunda Guerra Mundial e no começo da Guerra Fria, chamado de Henry Truman. O Henry Truman ele defendeu que os Estados Unidos deveriam levar o capitalismo até os confins da Terra, ou seja, eles deveriam influenciar os outros países a se tornarem capitalistas ou defender o capitalismo onde ele estivesse ameaçado. Então, se em algum país você por um acaso você tivesse
uma influência do comunismo, você tivesse alguma organização comunista, se tivesse guerrilheiros comunistas, era dever dos Estados Unidos defender o capitalismo e perseguir o comunismo naquele lugar, e interferir, influenciar para que o capitalismo fosse preservado. É o que nós chamamos de doutrina Truman. Uma outra característica que nós temos nesse período é o chamado Plano Marshall. A Europa estava completamente destruída, a Europa estava completamente capote, e eles precisavam se reerguer. Então o que os americanos fizeram? Eles emprestaram dinheiro para os países europeus se reconstruírem, e dessa forma eles aumentaram a influência dos Estados Unidos sobre esses países. Essa influência, né, que veio através desses empréstimos, né, faz parte do chamado Plano Marshall. O Plano Marshall utiliza esses empréstimos, utiliza o poder econômico dos Estados Unidos para influenciar os países da Europa Ocidental a se aliarem a eles e permanecerem capitalistas. E dentro dos Estados Unidos, a gente teve uma política de caça às bruxas chamada de macartismo. O macartismo funciona assim: qualquer país, quer dizer, qualquer pessoa daquele país que tivesse alguma suspeita de ser comunista, de ser aliado ao comunismo, de ter uma influência dos comunistas, de ter lido os livros comunistas, ela era vista como um perigo dentro da sociedade. E essas pessoas então começaram a ser perseguidos, funcionários públicos começaram a ser demitidos, atores começaram a perder papéis, começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos por causa dessa influência comunista. A gente vai estudar isso daí melhor quando a gente estudar Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, né? Mas saiba que esse macartismo ele foi uma perseguição aos comunistas durante esse período da Guerra Fria. O outro país que a gente tem, né, o outro bloco que nós temos é o bloco socialista. E o bloco socialista ele é liderado especialmente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a Rússia. E a Rússia também fez uma aliança militar, chamada de Pacto de Varsóvia. Lembra no final da Segunda Guerra Mundial que eu mostrei para vocês o mapa da Europa, que de um lado da Europa todos os países foram libertados pela Rússia, e do outro lado da Europa os países foram libertos pelos americanos. Então o que aconteceu? Os países onde é que a Rússia libertou, eles tiveram que se tornar comunistas ao final da Segunda Guerra Mundial. E os países que os Estados Unidos libertou, eles continuaram sendo capitalistas. Então nós tivemos uma divisão da Europa em duas partes. A Europa Oriental, que era formada por países comunistas, e a Europa Ocidental, que era formada por países capitalistas. E do lado capitalista nós tínhamos a OTAN, e do lado comunista nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar que aconteceu entre os países comunistas e a Rússia. E a Europa, assim como o mundo todo, foi dividida ao meio. De um lado você tem os capitalistas e do outro lado você tem os comunistas. E esses dois grandes blocos, eles estavam em guerra. Esses dois blocos, eles estavam em conflito. Mas um conflito diferente, como eu vou explicar para vocês agora. O primeiro conflito que nós temos durante o período da Guerra Fria, nós chamamos de corrida armamentista. A corrida armamentista significa o seguinte: quem tiver armas melhores vai ter vantagem na guerra e vai ganhar essa guerra. Então cada um dos blocos ele começou a correr atrás de armas melhores, atrás de equipamentos melhores, para numa eventual guerra eles ganharem. Então começou uma corrida mais ou menos assim. Em 1947, um general russo ele desenhou essa arma que está aqui do lado, chamado de Kalashnikov 47, mais conhecido como AK-47, a arma mais produzida de todos os tempos, uma arma extremamente simples, crianças podem montar e desmontar, ela tira cheia de areia, tira com lama, tira até debaixo d'água. Então essa arma aqui, ela acabou se transformando num marco do lado comunista. Os americanos não podiam ficar atrás, eles também tinham que fazer armas boas. Então logo depois eles fizeram o M16, que é esse rifle aqui, que é para ser um rival do AK-47. Então cada um dos blocos começou a investir em armas melhores. Eles também começaram a investir em aviões cada vez melhores. Então logo depois da guerra eles começaram a pegar cientistas alemães, que estavam desenvolvendo aviões a jato, começaram a substituir os aviões a hélice, como aquele que nós vimos lá no museu, por outros tipos de aviões que eles eram movidos a turbina, que eles eram movidos a jato, e começaram a fazer aviões cada vez melhores e cada vez mais rápidos,
aviões que começaram a ultrapassar a barreira de som, até que começaram a produzir alguns dos melhores aviões de todos os tempos. Por exemplo, esse daqui é o F-14 Tomcat. É um avião super bacana, ele decolava dos porta-aviões, ele tinha essas asas que elas eram dobráveis, então quando ele estava em posição normal ele estava assim, quando ele entrava em posição de ataque ele fazia as asas ficarem desse jeito. Um avião que ultrapassava a barreira do som e chegava a quase 3.000 km por hora, então um avião super bacana. Os russos não podiam ficar atrás, então eles produziram esse daqui, o MiG-31, um dos melhores caças de todos os tempos. Então os russos tinham que desenvolver armas que fossem boas o suficiente para rivalizar com os americanos. Os americanos acabaram produzindo algumas das melhores armas de todos os tempos e aviões que até hoje são incríveis. Por exemplo, esse daqui é chamado de B-2. Ele é um bombardeio que também é conhecido como asa voadora. Ele é invisível ao radar, os radares não detectam ele. Ele está em atividade até hoje. Ele é o avião mais caro produzido. Cada avião desses ele custa em torno de 2 bilhões de dólares para ser produzido. Então esses aviões eles são gigantescos, eles são extremamente eficientes, eles são muito bons. Mas dentro dessa corrida armamentista, a principal arma que eles começaram a desenvolver foram bombas atômicas. No final da guerra, quando os americanos testaram as suas armas lá em Hiroshima e Nagasaki, eles na verdade já estavam mandando um recado para os russos. Eles estavam dizendo para os russos: olha só o tipo de arma que a gente tem, não se meta com a gente. Os russos, então, no começo da Guerra Fria, também começaram a desenvolver outras bombas, como por exemplo, bombas atômicas. Eles sequestraram cientistas nazistas, obrigaram esses caras a desenvolver bombas para eles, e eles então começaram a produzir bombas cada vez maiores, mais eficientes, e entraram no ramo das bombas atômicas. Então, os russos começaram a produzir bombas atômicas e os americanos tiveram que produzir bombas mais fortes. Os russos começaram a produzir bombas cada vez mais fortes e os americanos começaram a produzir bombas cada vez mais poderosas. Os americanos começaram a produzir mísseis que eram capazes de levar essas bombas aonde eles queriam, que em 15 minutos eles iriam riscar o céu inteiro e iam chegar no alvo que eles tinham determinado lá na Rússia ou em qualquer outro lugar. Então os russos começaram a produzir bombas cada vez mais poderosas até que eles chegaram no auge de todas as bombas, chamado de Tsar Bomb. Pra você ter uma ideia, isso daqui é um comparativo do poder de destruição de cada uma dessas bombas. Isso daqui que vocês estão vendo aqui no cantinho, isso daqui é o poder de destruição de Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas que eu mostrei para vocês, elas estão aqui. Esse é o poder de destruição delas. Essa é a altura do cogumelo da morte que foi produzido em Hiroshima. Essa daqui é a bomba mais forte dos Estados Unidos. E essa daqui é a chamada Tsar Bomb, a bomba Tsar, a bomba mais poderosa de todo o mundo. Se a gente juntasse todas as bombas que foram lançadas na Segunda Guerra Mundial, inclusive Hiroshima e Nagasaki, e juntasse todas as bombas da Segunda Guerra Mundial em uma bomba só, a gente teria que multiplicar por 10 o poder de todas essas bombas da Segunda Guerra Mundial para a gente chegar no poder da Tsar Bomb. O poder de destruição dela é gigantesco. O raio de destruição dela, de aniquilação total, é de 25 km. A temperatura no núcleo chega a 5 milhões de graus Celsius. E esse cogumelo da destruição aqui, ele chega a 50 km de altitude, ele ultrapassa a atmosfera. Então, o poder de destruição dessa bomba ele era absurdo. E aqui a gente entra numa questão bem importante da corrida armamentista. Na corrida armamentista, você produz armas para você não usar. O que você tem na corrida armamentista é a busca pela destruição mútua assegurada. Ou seja, você produz bombas tão fortes que você incentiva o outro lado a não te atacar, sabendo que se ele te atacar, os dois países serão destruídos. Então esses países, eles produziram bombas tão grandes, produziram uma quantidade tão grande de bombas, que nenhum país queria atacar o outro diretamente, porque se eles fizessem isso, o mundo iria acabar. Todo mundo iria ser destruído por causa dessa corrida armamentista, por causa dessas bombas atômicas. E por causa disso que esse conflito é diferente. Porque ao invés de você ter um conflito direto, a corrida armamentista fez com que a Guerra Fria
se tornasse uma guerra de influência e não uma guerra direta, porque se ela fosse uma guerra direta, o mundo inteiro iria acabar. Então, quais são os conflitos que nós tivemos durante o período da Guerra Fria? Além dessa corrida armamentista, uma outra corrida que a gente teve, a gente chama de corrida espacial. Quem chegar no espaço primeiro é melhor. 1, 2, 3 e já! Então, os russos começaram na frente. Os russos mandaram o primeiro objeto para o espaço, um satélite chamado de Sputnik. Eles mandaram o primeiro ser vivo para o espaço, uma cadela chamada de Laika. E eles mandaram o primeiro homem para o espaço. Esse sujeito que aparece aqui, chamado Yuri Gagarin. O primeiro cosmonauta, o primeiro homem que foi mandado ao espaço. E o primeiro cara a ver que a Terra vista do espaço ela era azul. Como os americanos estavam atrás, eles criaram um novo alvo. Não é o espaço, é a Lua. Quem chegar na Lua primeiro ganha. Então eles investiram bilhões num projeto chamado de Projeto Apollo para mandar o homem para o espaço. E eles então conseguiram mandar a Apollo 11 para o espaço. Ela chegou na Lua e a partir daí você teve o primeiro pouso na Lua de um homem. Foi Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Então a corrida espacial é o seguinte: quem dominar o espaço é melhor, vamos correr atrás disso. Eles começaram a investir em cultura, em propaganda. E uma das formas de você mostrar que o seu lado ele era melhor era através disso que aparece aqui em cima. Heróis em quadrinhos, super-heróis, eles eram uma propaganda ou do lado capitalista ou do lado comunista durante o período da Guerra Fria. Mas se você pensar, o que o Super-Homem, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha e o Capitão América têm em comum? O uniforme de todos eles é a bandeira dos Estados Unidos, são as cores da bandeira dos Estados Unidos. O próprio Capitão América, ele é um dos maiores símbolos que você tem da Guerra Fria. O nome dele é Capitão América, o escudo dele é uma representação da bandeira dos Estados Unidos. Um dos principais inimigos dele é o Caveira Vermelha, que vermelho é a cor do comunismo, e o seu antagonista é o Soldado Invernal, que é um Capitão América produzido pela Rússia. Então, de um lado você tem o Capitão América capitalista e do outro lado você tem o Soldado Invernal, que é um russo, que representa essa disputa entre o lado capitalista e o lado comunista. Onde é que você tenta provar que o seu lado é melhor, muito mais forte, muito mais envolvido e muito mais bonzinho do que o outro lado, que é malvadinho. Então essa cultura toda foi utilizada para fazer isso. As Olimpíadas também foram utilizadas para isso. Então quem ganhar mais medalhas de ouro é melhor. Então eles investiram em esportes, eles investiram em esportes coletivos, em esportes individuais. Eles investiram para sediar jogos, para mostrar assim, nós somos melhores do que vocês. O capitalismo é melhor do que o socialismo. Então, essa disputa ela não acontece diretamente, mas ela acontece através de uma forma de influência. E ao longo do período da Guerra Fria, nós tivemos diversos conflitos indiretos que colocaram os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro. Como aconteceu na Coreia, como aconteceu no Vietnã, como aconteceu em Cuba e como mais recentemente aconteceu na Síria e na Venezuela. Então, essa Guerra Fria ela é extremamente importante para você entender o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, mas você entender esse mundo até hoje. E se você não entendeu a Guerra Fria, se você não entende o que é a Guerra Fria, você não consegue entender o nosso século que nós estamos agora. E conflitos que existem hoje você não consegue entender. Então o objetivo da aula agora era dar essa introdução para vocês do que era a Guerra Fria. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas das características dessa Guerra Fria até os dias de hoje, mostrando que esses conflitos da Guerra Fria eles permanecem. Então, lembra dessa introdução, capitalismo contra o comunismo, Estados Unidos contra a Rússia, características que nós temos da Guerra Fria. Beleza, pessoal? Forte abraço, tchau!